Boa noite a todos. Em nome do meu grupo, irei apresentar o Seminário de Gestão de Operações e Logística 2. O tema do nosso seminário é Análise da Disciplina de Filas no Atendimento ao Cidadão em Agência da Previdência Social. Acadêmicos: Bruno Eduardo Santana de Oliveira, Enilda Alves dos Santos, Maicon Ednei dos Santos, Rita de Cássia Silva Jacinto e eu, a Rosilene Lopes de Souza. O objetivo do artigo: este presente artigo apresenta o estudo sobre a disciplina das filas de uma APS localizada em um município da região sul do Brasil, a fim de propor melhorias no atendimento que possam resultar na redução do tempo de espera e na otimização do fluxo do processo da agência. Descreve a utilização das ferramentas disponibilizadas pela teoria das filas na referida APS, tais como o levantamento dos elementos, as medidas de efetividade do sistema, as características das filas e as análises do processo de chegada e de atendimento. Principais conceitos abordados no artigo: a expansão das agências da Previdência Social do Brasil. A Previdência Social no Brasil, ela deu seus primeiros passos com a Lei Eloy Chaves. A partir dessa lei, a proteção social no Brasil passou a contar como instituição que oferecia pensão, aposentadoria, assistência médica e auxílio financeiro. Lembrando que a Previdência Social é o resultado das contribuições feitas por trabalhador para prover alguma subsistência na incapacidade de trabalhar. Atualmente, há cerca de 1.500 agências da Previdência Social distribuídas pelo país. Teoria das filas. A teoria das filas, normalmente as filas resultam na falta de planejamento, pois se for possível organizar as chegadas e os serviços, seria também possível evitar completamente a espera dos clientes e não haveria fila. Na maioria dos casos, porém, é impossível programar assim as filas, embora não desejáveis, são inevitáveis, principalmente quando se trata de serviços públicos. Análise de dados. Os dados coletados foram observados durante um período de 60 dias úteis nos turnos manhã e tarde. Na metodologia, vou estar explicando, de como foi feita a análise dos dados deste artigo. Processo de chegada. É distribuída senha no local do atendimento para que aguarde a sua vez, respeitando as prioridades e ordem de chegada. Processo de atendimento. Apresenta diversos elementos passíveis da atuação por parte do administrador, com o objetivo de aprimorar o desempenho do sistema. Portanto, existem diversas variáveis referentes ao processo de atendimento, quais sejam o tempo médio de atendimento, capacidade de atendimento e ritmo médio de atendimento. E eu acabei deixando de falar a disciplina da fila. A disciplina da fila é variável, ou seja, existe mais de um método de se selecionar um cliente entre todos que estão aguardando o serviço. Sendo assim, a seleção pode ser feita na ordem de chegada, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido e também pode estar fundamentada numa certa classificação dos clientes com base em uma numeração prévia do mesmo, ou seja, com hora marcada. A metodologia. Metodologicamente, o trabalho ele remete a uma pesquisa diagnóstica procedida por meio de um estudo de caso. Para a coleta de dados foi empregada a técnica de observação com apoio de planilhas de levantamento e cronometragem de tempo. A análise teve caráter quantitativo com uso de técnica estatística. Resultados. Os resultados foi possível determinar os processos de chegada, atendimento e saída,
e a proximidade com o modelo de serviço descrito na teoria das filas, o que permitiu estabelecer um perfil do comportamento das filas da agência. Considerações finais. As filas fazem parte da rotina diária das organizações sociais na vida moderna, assumindo uma série de funções na alocação de recursos, como espaço, tempo, bens acabados e mão de obra. Após a coleta e registro dos dados, foram mensurados os tempos gastos nas diferentes tarefas, tornando possível, dessa forma, a observação da característica da fila. Os objetivos específicos foram alcançados quase em sua totalidade. No entanto, algumas limitações surgiram ao longo do trabalho, como, por exemplo, a mensuração dos tamanhos das filas, mínimos, médio e máximos, que depende basicamente da comparação, de quantos segurados estavam ao mesmo tempo em fila. Portanto, concluímos que, diante dos conteúdos estudados, vimos a importância do planejamento estratégico nas organizações, uma vez que nessa agência é bem organizada com máxima eficiência, mas felizmente quando se trata de serviço público, muitas das vezes o deixa a desejar. Próximo artigo é o tema ergonomia, um estudo sobre sua influência na produtividade. Artigo: gestão de pessoas em organização. Objetivo do artigo. Este artigo tem como objetivo de estudo a análise da organização Magnífica Confecções de Paranaíba, no que se refere à ergonomia dos postos de trabalho e a sua influência sobre a produtividade. A pesquisa consiste em analisar as condições ergonômicas nos postos de trabalho da empresa Magnífica Confecções, bem como suscitar a conscientização sobre a necessidade de produção dos trabalhadores contra os problemas de saúde ligados ao trabalho. Principais conceitos abordados no artigo. Revisão da literatura. É de responsabilidade da administração do estabelecimento industrial verificar a adaptação dos postos de trabalho às regras ergonômicas que visam oferecer ao colaborador equipamentos, condições ambientais e organização do trabalho adequados e eficiente atividade laborativa. Apresentação da pesquisa. O estudo foi realizado na Magnífica Confecções de Paranaíba, organização voltada à produção e comercialização de artigos de vestuário. Foi verificado durante a pesquisa que a equipe de produção é responsável pelo processo de corte, costura, acabamento e acondicionamento dos produtos em embalagem. A proposta de intervenção. Os equipamentos considerados como todo aparato posto à disposição do trabalhador para a execução das tarefas, tais como máquinas e ferramentas, foram avaliados como ótimos. Metodologia. Os procedimentos metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica, descritiva, pesquisa de campo, metodologia e estudo de caso. Dessa forma, observa que neste trabalho serão abordados diferentes tipos de classificação quanto à pesquisa. E também os resultados deste artigo demonstraram que, apesar do desconhecimento do assunto ergonomia por quase todas as funcionárias, a consciência de que a melhoria nas condições ergonômicas do posto de trabalho é importante para a própria saúde e, consequentemente, para o incremento da produtividade. Considerações finais. A verificação de como as condições ergonômicas existentes nos postos de trabalho da empresa Magnífica Confecções de Paranaíba concorrem para o desempenho das colaboradoras da empresa e, consequentemente, para o resultado da produção.
Assim, é de fundamental importância que as funcionárias recebam formação e educação básica em ergonomia, juntamente com instrução sobre a forma de configurar e utilizar os postos de trabalho. E também os objetivos propostos pelo trabalho foram alcançados, né? Também concluímos que, diante dos conteúdos estudados, a maior importância do projeto que se encontra neste artigo é a organização do trabalho, uma vez que diz respeito à sua atuação como elemento que fornece aos funcionários condições de trabalho que maximam a produtividade e, ao mesmo tempo, protege a sua integridade física e psicológica. Sendo assim, é um ponto de grande importância para uma gestão eficaz. Referência bibliográfica. Essas aqui são a de onde que a gente tirou para estarmos fazendo a pesquisa e montarmos nosso trabalho. Obrigado pela atenção e abraços a todos. Até a próxima.